Bem-vindo ao Imagine Geek. Hoje narraremos os acontecimentos de Solo Leveling Ragnarok, capítulo 41. Curta, comente e compartilhe com seus amigos o vídeo. Obrigado. Para entender os sentimentos de Surro, vamos a um flashback durante uma época de Natal. Quando Surro ainda era criança e caminhava pela cidade com seus pais, Sun Jin-woo e Cha Ha-in. Surro feliz gritou para seus pais que queria se tornar policial quando crescesse. Jin-woo soltou um surpreso "hã?" diante do que o filho disse. Então, Surro explicou que era porque o pai parecia muito legal. Surro perguntou se poderia se tornar policial e, caso não conseguisse, talvez atleta como a mãe. Ele então perguntou se ao se tornar atleta, também ficaria forte como a mãe. A princípio, seus pais não souberam responder. Mas, quando ele perguntou à mãe se estava tudo bem sonhar com essas coisas, ela sorriu e afagou sua cabeça. Cha Ha-in disse a Surro que desde que ele nasceu neste mundo, ela e o marido já haviam tomado uma decisão juntos: nunca interferir nos sonhos de Surro, ou no que ele quisesse fazer da vida. Surro era livre para fazer o que quisesse. Surro apenas fez bico ao ouvir isso da mãe. Disse que o motivo era porque queria ser forte e legal como os pais. Sua mãe respondeu, feliz, que se isso era realmente o que ele queria, então também era livre para perseguir esse objetivo. Mas fez apenas um lembrete: que ele sempre perguntasse a si mesmo primeiro se tinha certeza do que queria. De volta à consciência presente de Surro, ele se perguntou por que aquelas palavras da mãe haviam voltado à sua mente de repente. Mais importante ainda, percebeu que em certo ponto da vida tinha parado de se perguntar se realmente gostava do que estava fazendo e simplesmente passou a perseguir o pai. Em outro flashback, vemos o professor Lin impressionado com o desenho de uma formiga que Surro havia feito na aula de artes. Lin disse a Surro que as habilidades de desenho de uma pessoa não evoluem se ela apenas desenhar a mesma coisa repetidamente. Surro concordou e mostrou a Lin que se olhasse de perto havia pequenas diferenças entre os desenhos. Lin disse que os desenhos de Surro eram realmente especiais. Surro ficou confuso com as palavras dele e se perguntou se estava sendo sarcástico. Enquanto observava os belos desenhos de várias formigas, Lin disse que era comum um artista ficar preso em padrões ao desenhar a mesma coisa várias vezes. Mas, no caso de Surro, parecia que ele ficava ainda mais livre quanto mais desenhava. Isso ficou evidente em uma das versões que chamou a atenção de Lin, que até perguntou se aquilo ainda poderia ser chamado de formiga, já que tinha uma aparência monstruosa, demoníaca, e estava envolta em chamas. De volta à consciência presente, Surro percebeu que talvez tivesse obtido a habilidade de mudar a forma das sombras mais rápido que o pai, porque o sistema a combinou com seus traços pessoais. Ainda perfurado pela espada de Minsung, Surro gritou em sua mente que não rejeitaria mais o estilo de combate que utilizava a mudança de forma das sombras. A partir de agora, não estaria mais restrito a um único estilo fixo de combate. Em vez disso, criaria uma sombra sem limites. Seu próximo movimento, usando o poder das sombras, foi manipular as sombras de seus soldados sombrios e puxá-las para dentro do próprio corpo. Víamos no rosto de Mong que ele não entendia o que estava acontecendo. Beru ficou completamente chocado com o fenômeno incomum e até foi afetado pela força de atração das sombras em direção a Surro, o que o fez ter dificuldades em manter sua forma. Assustado, ele voou até Essel, que o segurou. Ela perguntou o que estava acontecendo com seu jovem monarca. Depois de se acalmar, Beru respondeu que também não entendia muito bem, mas tinha certeza de que Surro estava rompendo sua própria casca naquele momento. Agora que Surro havia absorvido muitas sombras em seu corpo, ele liberou uma aura novamente. Mizung refletiu profundamente, pensando se Surro tinha algum potencial oculto dentro de si. Achou que isso poderia ser perigoso para ele. Por isso, decidiu que precisava levá-lo rapidamente a um estado de quase morte para então administrar um fragmento estelar. Mas Mizung foi surpreendido quando, de repente, uma estaca sombria disparou em direção ao seu pescoço. Era uma estaca de sombra criada pelo próprio Surro, solidificada em uma arma mortal. Minsung reagiu rapidamente e conseguiu bloquear e quebrar a estaca com sua espada, sendo forçado a recuar. Assim, Surro foi finalmente libertado da perfuração. Enquanto voava pelo ar, Minsung franziu o rosto, questionando se as informações que tinha sobre os caçadores da terra
de que não poderiam desenvolver novas habilidades, estavam erradas. Perguntou a si mesmo se o que estava acontecendo com Suho era um despertar. Então, vimos Suho usar o próprio poder das sombras para curar o grande ferimento em seu peito. Logo em seguida, ele começou a liberar uma aura com um brilho afiado e único. Em seus olhos, notava-se a concentração ao ativar a habilidade de mudança de forma sombria, formando um braço esquerdo completo, ombreira e uma manopla sombria em conjunto. Pelo visual, parecia que a inspiração vinha do poder da sombra de Shika, que estava logo atrás de Suho, apoiando a luta. Isso mostrava que a individualidade dos soldados sombrios permanecia intacta, mesmo após usá-los para a transformação. Suho ainda não entendia totalmente o poder das sombras ou sua nova habilidade. Talvez fosse apenas uma forma de transformar os soldados sombrios em armas. Mas, pelas características de transformação das sombras, parecia que poderia aplicar esse poder de várias maneiras. Enquanto Venom Fang atacava Min Sung novamente, agora com mais velocidade, ainda não foi suficiente. Min Sung o partiu ao meio outra vez. Em seguida, o Troll gigante atacou por trás, desferindo um golpe poderoso, mas foi surpreendido ao ver Min Sung segurar seu porrete com facilidade. Min Sung então disse a Suho que já havia avisado que seus soldados não eram páreo para ele. Logo depois, lançou múltiplos cortes simultâneos contra o Troll gigante, destruindo-o por completo. Mas Mi Sung congelou ao sentir um poder estranho vindo de Suho, que caminhava em sua direção absorvendo sombras vermelhas de algum lugar. Essas sombras se sobrepunham à manopla sombria de Suho, concedendo um efeito adicional. Suho disse que se o que estava prestes a fazer não funcionasse, aquela luta estaria definitivamente perdida. Então vimos que esse poder vinha de Excel e que os dois estavam usando a habilidade de vínculo, golpe demoníaco. Num piscar de olhos, Suho desapareceu do lugar onde estava, deixando o chão destruído pelo impacto do salto. Avançou contra Min Sung em velocidade incrível. Do corpo verdadeiro de Tiao, ele percebeu que o ataque carregava um mana perigoso, mas acreditava que jamais seria atingido por algo tão óbvio. Assim, controlando Min Sung, contra-atacou com múltiplos cortes antes que Suho o alcançasse totalmente. Suho foi ferido, e parecia que Mong havia conseguido detê-lo. Tiao, confiante demais, ainda zombou, dizendo que mesmo que Suho perdesse uma perna, provavelmente ainda poderia usar sua autoridade. À primeira vista, parecia que Suho havia perdido a consciência. Mas de repente, ele murmurou, "Uau!", ao perceber que o que tentava fazer com a mudança de forma sombria estava funcionando. Atrás de Min Sung estava Shika, empunhando o golpe demoníaco. Mong não conseguiu reagir e foi pego totalmente de surpresa. O golpe acertou em cheio seu rosto, quebrando-lhe os dentes e lançando-o a uma velocidade incrível contra a montanha, que foi parcialmente destruída. Quando a fumaça baixou, vimos o resultado do impacto do golpe conjunto de Suho e Essel. Toda a área estava em ruínas. Do corpo verdadeiro de Tiao, vimos que ele sangrava e estava em descrença com o que Suho havia feito. Era a primeira vez que presenciava o uso da autoridade para transferir uma habilidade a um soldado sombrio. Tiao tentou falar com Suho através do corpo de Mong, mas não conseguiu, já que sua mandíbula estava destruída. O corpo de Min Sung ainda podia se mover, então Tiao usou o que restava de sua força vital para recuperar um pouco de mana e continuar a luta. Mas ficou chocado ao perceber que a consciência de Mi Sung estava despertando pouco a pouco e retomando o controle de seu próprio corpo. Isso havia acontecido por causa do impacto do ataque de Suho. Min Sung zombou dele dentro da própria mente, perguntando como era ser superado por alguém de ranking inferior. Tiao se irritou e o ameaçou, mas Mong apenas devolveu a provocação, perguntando o que ele planejava fazer. Me matar? Disse que não tinha medo da morte, que apenas odiava ser subestimado e ignorado. Ao abrir o próprio peito, Min Sung declarou que, se tivesse a chance de fazer aqueles que o subestimaram provarem de seu próprio veneno, certamente faria isso. Seus olhos se arregalaram ao ver Suho se aproximando. Como não podia mais falar, apenas o recebeu em pensamento, dizendo que mesmo não sendo o protagonista da história, desempenharia fielmente o papel que lhe fora dado. Tendo quebrado a própria armadura no peito, Min Sung sorriu para Suho com uma aura intensa e gritou mentalmente que aquele seria seu papel final como vilão. Da sua perspectiva,
Vimos Surro já com um soco poderoso preparado. O golpe atingiu-o com uma força devastadora, destruindo a montanha atrás de Minsung.